Ok. A paz do nosso Senhor Jesus para todos. Estamos nessa mais videoaula para estudar a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos nossos ouvintes, nossos irmãos, amigos. Que Deus venha estar abençoando a todos. No decorrer dessas aulas, estude, busque aprender cada dia mais com os ensinamentos bíblicos. Né? Estamos em Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Aqui é a despedida de Agar e Ismael. Versículo 14 do capítulo 21. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão em odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Então, amém. Deus não quis que Isaac crescesse junto com Ismael, pois na aula anterior eu dei algumas explicações sobre quem seria Ismael e quem é Ismael hoje, quem é a nação de Ismael, se tornou os árabes, e quem é Isaac. A descendência de Isaac veio quem? De Jesus Cristo. Então, uma grande diferença. Jesus veio trazer a salvação, a vida, o amor, o perdão. Lá os árabes têm mostrado para o mundo inteiro, infelizmente, muita violência. Deus, como eu te disse, ele sabe o fim antes do começo. Ele sabe todas as coisas. Então Deus não quis que a influência de Ismael contaminasse Isaac. O Ismael tinha a tendência, não é que Deus fez ele querer, não. O homem tem suas escolhas. O homem faz as suas próprias escolhas e vive do jeito que quer. Então, eles foram embora. Aqui, eles foram para o deserto afora. Eles foram embora, que assim Deus quis. Deus quis, né? Não porque Deus não faz as coisas erradas. Deus, ele fez desse jeito porque sabia das atitudes de Ismael, do comportamento que seria dele, das atitudes dele. Então Deus sabe todas as coisas. Ele faz o melhor pelo povo dele. Como diz, Deus faz pelo povo dele, aqueles que obedecem, aqueles que se entregam a ele. Porque aquele que não quer ser abençoado por Deus, aquele que não quer obedecer a Deus, naturalmente ele vai viver na confusão, ele vai viver de acordo com os seus pensamentos, vai fazer o que vem no seu coração. E a Bíblia fala que o homem é falho, o homem precisa ser guiado, o homem precisa de Deus, o homem precisa aprender as palavras de Deus, para que se torne uma pessoa melhor a cada dia. Então a promessa foi dada a Isaac. Ismael deveria ter escolhido ser humilde, respeitar Isaac, respeitar ali. Mas na aula passada vimos muito bem que ele zombava. Ele era um menino de zombaria, tinha tendência inclinada para o mal. No versículo 16, foi e se sentou-se em frente, mesmo novinho, mesmo uma criança, já tinha tendência, já estava inclinando sua vida totalmente para o mal. Versículo 16, e foi e se sentou-se em frente, afastando-se distante de um tiro de arco, porque dizia, se não vejo eu morrer o menino, sentou-se em frente e levantou sua voz de choro. Mas Deus é misericordioso. Eles estavam no deserto afora, e o menino e ela estavam morrendo de sede num deserto. Mas Deus, ele é bom. Mesmo o homem sendo mau, mas Deus é bom. O menino, chorando, desesperado de sede, estava morrendo de sede em deserto, junto com sua mãe Agar. Estavam ali naquele deserto. Agar também vemos muito bem que Agar não se humilhou totalmente diante de Sara, que era a patroa de Agar. Você vê nas aulas anteriores que Deus mandou que Agar se humilhasse diante da mão de Sara, que ela era a patroa de Agar, a Sara. Mas
eles não comportaram muito bem, então eles tiveram que sair ali, perto de Sara, de perto de Isaac, para ir para um outro lugar. E aqui eles indo no deserto afora, eles estavam passando sede. E o menino chorou de sede, desesperado. A Bíblia fala que Deus não rejeita, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Um coração contrito significa uma pessoa necessitada, uma pessoa em aflição. Deus socorre a pessoa que está em aflição. Versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Está vendo? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele acompanha o homem, onde o homem estiver. Deus, Ele é bom. Deus se revela a todos os homens dessa terra. Antes muitas pessoas dizem: Deus salvou ali um assassino, salvou um idólatra, salvou um macumbeiro, salvou um feiticeiro. Deus, Ele é amor. Ele ama tanto a pessoa reta como a pessoa do mal. Sabia? Deus ama todos. Mas só que Deus quer que a pessoa que faz o mal se arrependa da maldade e venha para Ele. Mas Deus ama a toda a humanidade de igual maneira. Deus quer que todos venham ao conhecimento dEle, para que sejam salvos em Jesus Cristo. Fala em Jesus Cristo, mas eu sempre explicando. Jesus Cristo é o verbo encarnado. Deus se fez homem, se fez carne. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Da linhagem de Isaac. Porque Isaac era um menino do bem. Ele era um menino naturalmente com tendências boas. Então Deus quer que o ser humano seja bom. Seja do bem. Né? Olha só, versículo 18. Pegue-te, levanta, moço, e pegue-a pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus fez uma promessa para Agar, para Ismael, que seria uma grande nação, como vemos hoje. Os árabes são uma grande nação. Né? As escolhas deles hoje, na guerrilha, no terrorismo, é a escolha deles. Né? Mas Deus quer que eles se arrependam. Deus quer salvar eles também. Mas precisam largar o quê? O mal. Largar as metralhadoras e aceitar Jesus Cristo. Entendeu? Mas o amor de Deus é amor de Deus. É maravilhoso. Né? É uma promessa de Deus que está se cumprindo já. Né? Então, devemos estudar sempre a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus, aquilo que a gente não entende, a gente buscar compreender através de estudos, através de conselhos de pessoas mais sábias do que você. Né? Assim que é a vida. A gente aprende com a vida, aprende com as pessoas que sabem. Né? Por isso que eu deixo lá nos meus vídeos sempre um aconselhamento de um vídeo que eu vejo no YouTube, que é um vídeo de qualidade, né? Para que a pessoa venha estar se aperfeiçoando no conhecimento. No conhecimento. O conhecimento é muito bom. Uma pessoa instruída, uma pessoa bem equilibrada, é uma pessoa que aprendeu. Por isso devemos aprender sempre com pessoas do bem, com pessoas sábias, pessoas inteligentes, com a palavra de Deus. Né? Versículo 19. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e se encheu o outro de água, e deu de beber ao moço. Versículo 20. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Né? Ele se tornou flecheiro. As inclinações dele eram para a guerra. Então ele escolheu ser flecheiro. Um homem de guerra, um homem flecheiro. Está vendo? Já Isaac, vamos conhecer a história de Isaac. Isaac escolheu um outro ramo. Isaac era como Abraão. Era um homem que buscava Deus, tinha interesse em Deus, na família. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Os árabes têm aquela ligação ali com o Egito. Os países árabes têm ligação ali com aquela redondeza com aqueles países. Então, mas a promessa é para Isaac.
em Isaac. Amém? Da descendência de Abraão, Isaac e Israel. Tanto que hoje em dia eu falei, existe uma guerra ferrenha ali, uma guerra muito triste entre árabes e Israel. Mas são os árabes que atacam Israel. Fique sabendo mais sobre a história de Israel. Eles atacam Israel por causa do quê? Ciúme, inveja. E a promessa é para Isaac. Então o homem, diante do homem ter ciúme, tem inveja do outro. Devemos aprender. A Bíblia fala para a gente aprender com as pessoas. A Bíblia fala para a gente reconhecer o nosso semelhante como superior a nós mesmos. Porque isso é humildade. Devemos ser humildes. Devemos ser pessoas do bem. Então o homem precisa ter uma igreja. Precisa ter um pastor. Alguém que ensine, alguém do bem. Vencer o mestre dele. O aluno é inferior ao seu mestre. Pelo mestre humano mesmo. Um homem usado por Deus. Que eu venho reconhecer ele superior a mim mesmo. Preciso aprender com ele. Então a gente vê, infelizmente, que só Ismael para por aqui. Aqui na Bíblia falando. Não fala que Ismael fez uma aliança com Isaac, não. E por ele não ter feito essa aliança com Isaac, vemos hoje, lá na Arábia, um povo violentíssimo. Um povo que faz guerra. Enquanto o povo de Israel é um povo que fica na defesa. O povo passou vários processos. Mas Deus está com o povo de Israel. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, que é o pai de Isaac, o pai de Jacó, que se tornou Israel. Então Deus tem uma promessa com a terra de Israel. Tanto que Jesus, homem, o Senhor Jesus como homem, ele é Deus, ele se fez carne, é de quê? É um judeu, é um israelita. Então, nós, hoje, temos salvação em Jesus Cristo. A salvação, a Bíblia fala que veio dos judeus. Então, se alguém quer ser salvo, ter vida eterna, precisa crer no Deus dos judeus. Muitos ali nem conhecem ele, porque infelizmente os judeus rejeitaram o Messias. Vamos ver que lá na crucificação, os que entregaram Jesus para ser crucificado foram os próprios judeus, porque não conheceram o seu Salvador. Por isso que é importante o homem buscar conhecimento. Aqui vamos estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vamos ter o conhecimento e nossos olhos vão ser abertos para a gente ver a verdade. Já estamos vendo a verdade. Mas quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente vai entender a verdade. E a mentira vai cair por terra. Então, vamos lá. Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus Cristo, Nazareno, um judeu, um israelita. Por causa da promessa, Deus é fiel, Deus é zeloso, Ele cumpre a sua promessa. Então, em Jesus Cristo, temos a vida eterna, temos a salvação, temos a remoção dos nossos pecados, porque Ele venceu. Ele se fez carne para isso mesmo, para vencer o pecado, para vencer a morte, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham todas as promessas dadas a Abraão, a vida eterna. Porque a promessa que Deus fez para Abraão é completa. Abraão não pôde cumprir, mas Deus cumpriu por ele através de Jesus Cristo, que veio da linhagem dele, da raça dele, de Abraão. É a fé no Deus Todo-Poderoso. Veja lá, os vídeos que eu recomendei para vocês, exatamente sobre a história de Israel. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.